Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, um bom dia. Que o Senhor venha abençoar grandemente a vida de cada um de vocês aqui do canal, amém? E hoje eu vim trazer um devocional para vocês que se encontra no livro de Esther, capítulo 6, amém? Nós vamos ler do 6 até o 10, tá? Que diz assim: Naquela mesma noite fugiu o sono do rei, e então mandou trazer o livro das memórias das crônicas, e se leram diante do rei. E achou escrito que Mardoqueu tinha dado notícia de Bigatã e de Teres, dois eunucos do rei, da guarda da porta, de que procuraram pôr as mãos no rei Assuero. Então disse o rei: Que honra galardão deu por isto a Mardoqueu? E os mancebos do rei, seus servos, disseram: Coisa nenhuma se lhe fez. Então disse o rei: Então, quem está no pátio? É Amã. Tinha entrado no pátio exterior do rei para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os mancebos do rei lhe disse: Eis que Amã está no pátio. E disse o rei: Entra-te. E entrando Amã, o rei lhe disse: O que se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: De quem se agradará o rei para lhe fazer honra mais do que a mim? Pelo que disse Amã ao rei, o homem de cuja honra que o rei se agrada, traga o vestido real de que o rei se costuma vestir, monte também o cavalo em que o rei costuma andar, montado ponha-se a coroa real na sua cabeça, e entregue o vestido e o cavalo na mão dos príncipes do rei, um dos maiores senhores, e vistam dele aquele homem de cuja honra se agrada, e levem-no a cavalo pelas ruas da cidade, e apregoe diante dele. Assim se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. Então disse o rei a Amã: Apressa-te, toma o vestido e o cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei, e coisa nenhuma me deixeis cair de tudo quanto disseste. Amém? Bem, irmãos, aqui, olha, nesta passagem de Esther, é uma história linda sobre Mardoqueu, né? É uma história da qual muitos de nós vivemos hoje em dia. Por que, irmã Cássia? Porque assim, Mardoqueu, ele era uma pessoa que não, para os olhos da sociedade, ele não tinha muito valor. Ele era criticado, ele era humilhado, mas ele tinha uma coisa muito importante na vida dele, que era a fé. E quando a gente tem fé, tudo pode acontecer na vida da gente, que nada vai nos abalar. Então Mardoqueu, ele era um homem que tinha fé em Deus. Ele era um homem que tinha muita fé em Deus, né? E Amã tinha raiva de Mardoqueu. Agora, por quê? Porque Mardoqueu não se prostrava perante a homem nenhum, só perante ao Deus Altíssimo. Amã havia feito um decreto que todos daquela cidade haveria de se dobrar perante a ele quando ele passasse. Só que Mardoqueu assim não fazia. Mardoqueu continuava de pé, engrandecendo e se prostrando perante só ao Deus Altíssimo. Aquilo trouxe ira a Amã. E Amã tentou contra a vida de Mardoqueu. Preparou uma forca para matar ele. E foi até o rei para pedir a permissão para fazer isso. Só que ao chegar no palácio, o rei já estava esperando. Por quê? Porque durante a noite o rei perdeu o sono. O Senhor nosso Deus fez ele perder o sono
sobre o livramento que Mardoqueu tinha dado a ele, tinha avisado a ele que outros estavam tentando contra a vida do rei. E o Senhor fez o rei perder o sono durante a noite. O rei se acordou durante a noite, lembrando daquilo que Mardoqueu tinha feito. Porque o nosso Deus, ele faz assim. Quando ele vê que o inimigo tem armado toda a armadilha, está com tudo pronto para nos abater, o Senhor vai lá e muda todo o cenário. É lindo esse nosso Deus. Então, o que Deus fez? O inimigo armou toda a armadilha para abatê-lo, para matá-lo, para acabar com a vida dele. Mas o Senhor trouxe ao rei a lembrança daquele livramento de morte. Então, o que o rei disse? Eu hei de honrar o homem que deu o livramento sobre a minha vida. E como a mãe estava no pátio para entrar para falar com o rei perguntou a Amã o que ele deveria fazer para honrar aquele homem que o tinha dado aquele livramento. Só que Amã, como muitas pessoas que tem por este mundo, pessoa prepotente, que gosta de humilhar, que gosta de pisar, achava que era ele. Ele era o homem cuja o rei tinha honra. Ele era o homem cujo rei queria agradar. Nunca passou pela mente dele que o Senhor nosso Deus tira uma pessoa tão pequenininha, faz de uma pessoa tão pequenininha grande. Assim ele queira. Nunca passou pela mente dele que o rei iria honrar Mardoqueu. Amã, quando ficou sabendo que era para Mardoqueu, que ele tinha que fazer todas essas honrarias, vestir a melhor veste, colocar a coroa do rei, montá-lo no melhor cavalo e ser levado pela cidade, anunciando que ele era o homem cujo rei veio agradar, Amã ficou paralisado. Porque nosso Deus, ele faz assim. Toda vida que o inimigo articula contra a vida da gente, o Senhor vai lá e muda todo o cenário. O Senhor tem um amor muito grande por a nossa vida. E veja aqui em Mardoqueu. Mardoqueu foi fiel e o Senhor foi fiel com ele. O Senhor não permitiu que o inimigo viesse ceifar a vida de Mardoqueu. Porque ele era fiel ao rei. Ele era fiel ao rei. Ele não era fiel ao homem, ele era fiel ao rei. Então, no dia de hoje, tenha por certeza que todas as investidas do nosso inimigo estão caindo por terra. Porque o Senhor, nosso Deus, ele não permite que venha tocar no seu ungido, que venha mexer com o seu ungido. Então, receba esta palavra de Deus no dia de hoje. O Senhor, nosso Deus, manda dizer que vai ter virada. O seu inimigo vai falar sobre você, não coisas ruins, mas coisas boas, porque o rei está dando ordem, papai está dando ordem, dizendo, ei, vai e fala que meu filho merece toda a honra. Eu estou honrando ele no dia de hoje, porque para muitos já tinha sido decretado o fim, e o Senhor manda dizer que não é teu fim. O Senhor manda dizer que todas as investidas de Satanás estão caindo por terra hoje. Sabe por quê? Porque o Senhor se lembrou do que tu tens feito para ele. E eu te pergunto, o que tu tem dado a Deus? Quais as tuas boas obras para que Deus venha te dar este lindo livramento e te honrar? O que você tem feito para a obra de Deus? Seja um missionário. Compartilhe este vídeo. Deixe o seu like. Para que o YouTube entenda que esse vídeo ele é de uma boa proporção. Faça a sua parte na obra de Deus. Seja como Mardoqueu. Esteja sempre pronto a ajudar o teu próximo. O reino de Deus, ele é feito de dores. Não é só de bênçãos. Por muitas vezes nós temos que chorar, que sofrer,
para alcançar um nível maior na nossa espiritualidade. Que nível é esse, irmã Cássia? A nossa salvação. Então seja abençoado por Deus. Tenha por certeza que vai ter virada sim. O Senhor diz, vai ter virada. E não importa qual eram os planos de Satanás. No dia de hoje está caindo por terra. Amém? Seja abençoado pelo nosso Senhor Altíssimo. Que Ele fique convosco. Que Ele vos abençoe. Muito obrigado.